E a gente continua a nossa conversa aqui no programa Eclésia dessa noite sobre o Sagrado Coração de Jesus. Comigo aqui está o Padre Wander Maia, que está nos ajudando então a gente a aprofundar nesse tema. Nós estamos ao vivo, você pode participar conosco por telefone, o 38719620, ou então mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br. A gente está ao vivo, a gente está no mês de junho, Copa do Mundo acontecendo, todo mundo torcendo para o Brasil, isso é legal, é bacana, mas muita coisa acontecendo também na vida da igreja nesse tempo, né? Festas importantes, santos importantes, que a gente relembra no mês de junho, e o Sagrado Coração de Jesus está inserido nesse importante mês do calendário litúrgico, né? O Padre Wander, a gente comentava aqui então no bloco anterior sobre essa corrente herética que o jansenismo, que ali no século XVII pediu respostas, vamos dizer assim, dos grandes homens de fé. São João Eudes foi um desses que levantou a voz contra essa distorção, na qual o jansenismo pregava que o homem nem podia se aproximar de Deus, que pois não era digno, algo desse tipo, né? E a gente encontra, então, essa espiritualidade relacionada ao Sagrado Coração de Jesus já nas palavras de São João Eudes, ainda antes da festa ser instituída, que a gente vai falar isso na sequência. Mas a gente pode dizer que a gente encontra, vamos dizer, vestígios dessa espiritualidade anteriormente a isso, ou até nos primeiros séculos da Igreja? Bom, Eric, a devoção ao coração de Jesus esteve presente desde o início. É a devoção à própria encarnação do Filho de Deus. A grande novidade de toda a fé cristã é que no seio da Santíssima Trindade é um coração de carne batendo, glorificado, mas um coração humano, pulsante, que bate enormemente forte de amor, de compaixão pelos pecadores. Daí que, desde São João, e aqui vale nós pesquisarmos um pouco, mas me veio uma luz. A primeira aparição do Sagrado a Santa Margarida foi no 27 de dezembro. Precisaríamos alinhar os calendários litúrgicos. Mas, atualmente, o 27 de dezembro é o dia de São João Evangelista. É o dia de São João Evangelista. Pode-se dizer que é o evangelista do Sagrado Coração de Jesus. Ok? Embora as belas parábolas estejam nesse sentido em São Lucas, mas o Evangelho de São João é, por excelência, o Evangelho que desvela as grandes belezas do coração de Deus. Por isso, só um parênteses, o senhor fez questão de trazer um ícone dele aqui, é isso? Não, olha, eu estou com um ícone aqui de São João, o grande São João Evangelista que encerrou as Escrituras. A gente tem um ícone para mostrar aí, produção. Isso, está aí, ó. Está aí o ícone? Está ali, o senhor está com esse ícone aí em mãos. Em mãos. E que vale recordar, esse ícone veio de Patmos, que São João reclinou a cabeça no peito de Jesus e escutou o seu coração bater com toda a certeza. Que é exatamente o tema do nosso programa. A contemplação que a gente está falando. Do mistério de Deus feito homem. Talvez ninguém... É por isso que ele diz que o que vimos, ouvimos e tocamos do verbo da vida, isso inclui o seu Santíssimo Coração, nós vos damos a conhecer. Depois, durante todo o período patrístico, São Cirilo de Alexandria, o próprio Santo Agostinho vai falar da misericórdia de Deus na relação com o coração de Deus feito homem, o coração, portanto, de carne, um coração humano. Nós temos o caso de São Gregório Magno, que foi Papa de 590 até 609, e que no ano de 604, Eric, já incentivava uma devoção profunda ao coração misericordiosíssimo de nosso Deus. No ano 604, 604, Puxa. 1410 anos atrás, 14 séculos. Daí que não existem, nesse sentido, é isso que é importante. Não é que se trata de uma novidade. Não veio a se descobrir algo que não existia antes. Veio a se recordar algo que sempre foi tão precioso, que era se aproximar do coração do Deus vivo e verdadeiro que se fez homem, e que pulsa e que bate na Eucaristia, e que é o nosso alimento, e que é a fonte da misericórdia, e que é o trono da vida, e que num determinado momento, até por causa da heresia jansenista, estava sendo desacreditado por muitos. Mas imagine isso, eu estou falando de séculos antes do que aconteceu lá em Parré-le-Monial. Essa devoção sempre esteve presente. Vai resolver num novo impulso, numa nova era, a partir do século XVII. Então, no século XVII, que a partir de 1673, que inicia as aparições da própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo para Santa Margarida Maria Alacoque, um novo capítulo da história começa. Para a gente entender, quem foi essa religiosa Santa Margarida Maria Alacoque? Então, essa é uma daquelas almas santas, Eric, que Deus escolheu como instrumento para uma revelação particular, como escolheu os pastorzinhos de Fátima, como escolheu
Santa Faustina Kowalska, Santa Bernadette. Santa Bernadette, assim por diante, que foi levar uma vida de pureza, de santidade, de oração, através dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, numa ordem, a ordem da visitação, e que ali ela foi preparada por Deus para ser a portadora dessa grande mensagem. Mas é importante, Santa Margarida é o instrumento. Certo. Quando questionaram certa vez a bem-aventurada Teresa de Calcutá como é que ela havia feito tanto, ela disse: eu não fiz nada, eu só sou a caneta, o escritor é ele, e quem escreveu essas belíssimas páginas foi ele mesmo. Daí que o instrumento Santa Margarida Maria Alacoque, como sempre aconteceu desde o Antigo Testamento até toda a história da Igreja, o Novo Israel, Eric, é um coração propício, dócil, temente e favorável ao Senhor para que Ele realizasse através dela a obra que Ele quisesse realizar. Então, esse coração tão sedento do amor e da misericórdia de Deus vai ser o receptáculo de uma mensagem extraordinária desta mesma misericórdia, desta mesma confiança e expectativa no Santíssimo Coração de Jesus. Mas é legal o senhor falar assim, porque essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, é claro que se trata de uma espiritualidade cristocêntrica, né? E Santa Margarida Maria Alacoque, como o senhor bem colocou, é apenas um instrumento, não é o fim, né? E também não é o início dessa história, é apenas em determinada época da história, um instrumento usado por Deus para isso. Mas é interessante o senhor falar isso. Os nossos telespectadores do programa Eclésia, em diversas oportunidades, mandam perguntas para a gente, sempre com dúvidas relacionadas a isso. No caso, ela é canonizada pela Igreja, é uma santa da Igreja. Claro. E para os santos canonizados da Igreja, existe um tipo de culto que nós prestamos que não tem nada a ver com a adoração. Em 30 segundos, um parênteses, o senhor explicar para a gente a diferença, então, ao culto dos santos, para a Virgem Maria e aquele que a gente dá diretamente a Deus. O culto dos santos, chamado de idolia, uma veneração que lhes é própria por terem sido um espelho vivo, um reflexo do amor e da beleza de Deus. Esse culto, no que diz respeito à Virgem Maria, ele está num grau único, Eric. É o que se chama de hiperdulia, ou seja, uma grande veneração, a maior veneração de todas, mas que ainda assim se difere não só em grau, mas essencialmente do culto que se presta a Deus, que é o culto de latria, que é o culto de adoração. Não nos acusem. E aqui nenhum dos nossos irmãos separados, que esteja claro isso, como no tema que nós temos hoje. O centro de tudo isso não é Santa Margarida Maria Alacoque, embora um instrumento que não contestemos foi escolhido pelo próprio Deus. O centro é o Santíssimo Coração de Jesus. Só a Deus adoramos, mas veneramos, porque assim o Senhor o fez, nos autoriza e nos move a fazer. Veneramos de uma forma incomparável a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, e os nossos irmãos que amaram, honraram e serviram a Deus assim de uma forma extraordinária e que são modelos para nós de como também podemos fazê-lo. Muito bem, então respondido aí para os nossos espectadores que sempre acabam mandando suas dúvidas para a gente em relação a isso, como que a igreja lida com essa situação dos santos. O padre acabou de explicar, Dulia, um culto de veneração, a um grande exemplo, uma pessoa que teve um bonito exemplo de testemunho de fé. Hiperdulia, uma veneração especial para aquela que foi a mãe de Deus feito homem. Cheia de Deus aqui na terra. E latria, o culto de adoração somente a Deus. Só a Deus. E a gente pode dizer, né, Padre Wander, o culto, quando a gente, por exemplo, se a gente erra e presta idolatria, a gente está prestando o culto de latria a um ídolo, da onde vem essa palavra, mas que não tem nada a ver com o culto aos santos. Com o que a Igreja Católica ensina. Com a Igreja Católica ensina em relação aos santos, porque a gente presta adoração somente a Deus. Somente a Deus. Quando a gente presta um culto e a gente vai rezar diante da espiritualidade bem sólida do Sagrado Coração de Jesus. Esse sim é um culto diretamente a Deus, e aí a gente não tem problema aprofundar nossa alma nele, né? De maneira nenhuma. O culto ao Sagrado Coração de Jesus é o culto ao próprio Deus, que se fez homem para nos salvar. E aí nós podemos dizer que devemos ter uma profunda adoração ao coração de Deus. Se Israel, antes da vinda do Filho de Deus, lhe tinha um temor e uma reverência tal que não ousava pronunciar o seu nome, em Cristo nós temos a revelação desse amor de uma forma única, apontando para si mesmo, o seu próprio coração, mas dizendo que ali está a fonte de todo o nosso culto autêntico e sincero a Deus. Nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Santíssimo Coração de nosso Deus, Jesus Cristo. E aqui vivo no Santíssimo Sacramento. Posso colocar um detalhe, Eric? Fica à vontade. Sempre que as primeiras sextas-feiras celebro sempre,
a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, não só na solenidade anual, mas em toda a primeira sexta-feira do mês, lá está a imagem do Sagrado Coração, e eu sempre digo, o que está representado aqui nessa imagem, que não adoramos essa imagem, está vivo e presente, e aí eu mostro o tabernáculo. O mesmo coração simbolizado nesta imagem está vivo, pulsante, no Santíssimo Sacramento, dentro do tabernáculo. Aqui fica muito claro isso para nós. E não é nenhuma questão, então, em relação à imagem em si mesma, porque aí aquela imagem é uma veneração. Nós adoramos a verdade do Santíssimo Coração de Jesus. Em última instância, é isso, Eric. E relacionado diretamente a essa festa do Sagrado Coração de Jesus, a gente tem talvez um roteiro, vamos dizer assim, na chamada das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso. Isso é uma espécie de testamento escrito diretamente dessa espiritualidade deixado por aquele período do século XVII. E aí o senhor já comenta para a gente, o senhor já acabou de citar, que história é essa das primeiras sexta-feiras? Ok. O que é isso? Okay. Eric, primeiro, vale lembrar que as 12 promessas que foram deixadas, foram entregues, dadas por Nosso Senhor a Santa Margarida Maria, são 12 tesouros espirituais, 12 tesouros extraordinários, tesouros espirituais, dos quais podemos nos enriquecer, nos alimentar, nos enriquecermos de Deus. Também recordar que 12 é um número bíblico sagrado, não? 12 é a totalidade do Antigo e do Novo Israel, expressos tanto pelas 12 tribos do Antigo Testamento quanto pelos 12 santos apóstolos. Nós temos que lembrar que 12 é o número de artigos de fé do nosso credo, mas também 12 são os meses do ano. Sim. Talvez podemos lembrar que talvez para cada um desses meses ir caminhando com uma dessas promessas para fecharmos um ciclo, um tempo de graças e bênçãos de Deus. Há uma série de promessas, estamos com o texto em nossas mãos, mas o interessante é que elas avançam como que num programa de abandono e de confiança na misericórdia de Deus. Até a 12ª e última, como se fosse o 12º e último degrau de adentrada, assim, radical nessa perspectiva, nessa dinâmica da confiança no coração de Deus. Que por isso mesmo, essa 12ª, que seria o corolário, a coroação de tudo isso, é chamada de a grande promessa. Talvez seria até bom que lêssemos. Vou ler aqui a 12ª promessa. Né? Bom, facilmente você encontra muitos livros, isso está publicado, você encontra também certamente na internet, isso não é difícil de encontrar, as chamadas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Mas a 12ª, o conteúdo é assim: a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Eu já emendo a pergunta aos nossos telespectadores, a Marlene Gonçalves, de Caratinga, Minas Gerais. Ela queria que o senhor explicasse por que essa comunhão é reparadora e ela repara do quê? Ótimo. Então agora nós chegamos, vai dar para a linha, vá tudo. Ok. Por isso que lemos, porque já vai entrar nas primeiras sextas-feiras. Primeiro, 9 é sempre um tempo de gestação. Em 9 meses, uma vida é gestada no ventre materno, então pode ser trazida à luz. Isso já, de alguma maneira, está sendo dito por Nosso Senhor, que estamos sendo gestados como novas criaturas a partir do revigoramento desta confiança na misericórdia e no amor de Deus que vai nos transformando. Depois, sexta-feira é o dia da paixão do Senhor. Foi numa sagrada sexta-feira que o Senhor entregou sua vida por nós na cruz, que Cristo morreu para pagar os nossos pecados, para nos abrir o reino dos céus e para nos trazer uma vida nova. Então já está ligado, tem que ser a sexta. A sexta é, por excelência, o dia da entrega de Deus por nós, em nosso favor. Também pensar que, no momento em que Nosso Senhor expira, Cássius Longinos, São Longinos, vai e abre com a lança o coração, o lado de Nosso Senhor. E ao abrir, a sua misericórdia se derrama como um rio no sangue e na água, claras manifestações dos sacramentos do batismo e da Santíssima Eucaristia na interpretação dos próprios padres da Igreja. Daí que comungar 9 primeiras sextas-feiras, receber esse Santíssimo Coração através da Eucaristia, como sinal de confiança, como realidade e certeza de abandono e de confiança nessa misericórdia, mas também porque é uma comunhão de desagravo e reparação.
também para consolar o Santíssimo Coração de Jesus. Tão mal retribuído, tão mal pago é o amor. Posso dizer isso, Eric? Não há um amor, não que eu queira, porque Deus não é isso, não é desta maneira. Mas não há um amor tão mal pago, tão mal retribuído quanto é o amor de Deus por nós. A ponto de se humilhar, se encarnando, se humilhar na cruz e se humilhar, se escondendo por debaixo do acidente, da aparência de um pão para se dar a nós. Então, quando nós recebemos o Santíssimo Sacramento, nessas primeiras sextas-feiras, com o ideal de desagravar, significa de dar ao Senhor aquilo que não se tem dado a Ele, toda a reverência, todo o temor, toda a adoração, e de reparar, de devolver-lhe exatamente isso que o pecado usurpa, aquilo que pertence a Ele, o nosso coração, a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos projetos. Isso talvez fica bem refletido naquilo que o anjo ensinou em Portugal aos pastorzinhos, certo, que nós conhecemos o ato de fé, esperança e amor que o anjo ensinou em Portugal aos três videntes, que é um ato também de desagravo e reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por ou para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então está aí, Marlene, é exatamente nesse sentido, de dar a Deus o que é de Deus e que o pecado tantas vezes rouba a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa obediência. E recebendo Jesus com fé, com adoratividade, rendendo a Ele a nossa vida, é que tudo isso começa a acontecer realmente. Olha, esse tema é muito rico, são muitos assuntos que a gente pode abordar, são muitos os desdobramentos. A gente já está acabando o nosso segundo bloco, a gente ainda tem o terceiro bloco na sequência. Mas para terminar o segundo bloco, eu queria que o senhor comentou sobre a 12ª, mas a primeira das promessas é algo mais ou menos assim, que o próprio Jesus teria então revelado a Santa Margarida Maria Alacoque: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração de Jesus. Há um antigo costume de fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas residências. Nós devemos manter esse costume, está diretamente relacionado a essa primeira promessa. Comenta um pouco isso para a gente. Olha aqui, deixa eu só recolocar uma coisa, me permita aqui. Talvez depois, no último bloco, vamos voltar à questão sacramental. Ok. Que a vida em Deus é a vida de sacramentos, Tá certo, por excelência. Mas a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus, descrita como Santa Margarida Maria tentou descrever, mas lembre-se, se sobre a Virgem Santíssima, os videntes sempre disseram que a maneira como tentaram descrevê-la no papel jamais chegou perto da beleza. A arte não alcança o tamanho da beleza. Não alcança, não há categorias, não há expressões que traduzam. Quer dizer, o que ela viu é incomparavelmente acima e assim por diante. O que quer dizer que as imagens, porque Deus se fez imagem, nós não criamos, é Ele que se fez, Ele que desceu do alto dos céus. A imagem do Sagrado Coração de Jesus, a entronização dessa imagem nos lares é a entrega daquele lar ao Santíssimo Coração do Senhor. É um sinal externo, um sinal visível do que a fé crê que está realizando. Daí que, quando em todos os lares, não sei, mas eu creio que na sua família aconteceu o mesmo. Eu ia de férias para minha cidade natal, e a primeira cena que eu via na casa de meus avós eram os Sagrados Corações, em duas pinturas belíssimas antigas. Era uma forma daquela família dizer: somos católicos, temos um Senhor e uma Senhora que governam nossas vidas e que por isso estamos em paz. E que bem fazia, porque trazia a presença de Deus, a certeza de que Deus estava olhando por aquele lar, trazia a necessidade de se manter em oração, trazia a certeza de que o coração de Deus que reúne, que congrega, que cura, que perdoa, que restaura, levava todos os membros daquela casa a buscarem, a viver em santidade, a trilharem o mesmo caminho. E fora as inúmeras bênçãos, indulgências e graças que sempre estiveram associadas, fomentadas, inclusive pelos papas que vieram logo na sequência às revelações de parrelemonial do Sagrado Coração. Essas bênçãos, essas graças, essas indulgências sempre estiveram ligadas à entronização das imagens do Sagrado Coração e também aí um outro tema do Imaculado Coração da Virgem Santíssima. Isso sempre foi muito comum. Um lar católico era identificado pela presença da imagem dos Sagrados Corações entronizados naquele lar.
Muito bem. Você, meu amigo, já fez a entronização do Sagrado Coração de Jesus na sua casa? Pois então, fica aí um convite, uma boa oportunidade durante a comemoração do Sagrado Coração de Jesus. Quem sabe você não consegue fazer isso. Fica a nossa dica, a nossa sugestão, que vale a pena mesmo. São muitas e muitas bênçãos, profundas espiritualidade que a gente pode ver com isso. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho no último bloco. A gente volta já já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, até já.